Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os números decimais, que são os números que vêm acompanhado com uma vírgula. Nós vemos muitos números decimais no supermercado, quando a gente vê aquele valor quebrado, aquele valor fracionado, em 40, 3,79. Também no preço do combustível, no preço do álcool, da gasolina, a gente sempre vê aquele valor quebrado, uma parte inteira mais uma parte quebrada. Mas como nós lemos esses números decimais? Primeiro, esse número decimal ele é acompanhado de uma parte inteira. Nós lemos quantos inteiros esse número decimal tem e depois qual é a parte decimal que o acompanha. Nós vamos ler décimos quando este número tiver uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. Nós vamos ler centésimos quando esse número tiver duas casas decimais, ou seja, dois números após a vírgula. E nós vamos ler milésimos quando esse número tiver três casas decimais, ou seja, três casas após a vírgula. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos aqui 1,4, mas nós podemos ler o seguinte: o que vem antes da vírgula é a parte inteira, e o que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, nós temos aqui 1 inteiro e 4 décimos. Por que 4 décimos? Porque só tem um número após a vírgula. E toda vez que tem um número após a vírgula, nós vamos chamar de décimos. No segundo exemplo, nós temos 3 inteiros, que é a parte inteira, e 79 centésimos. Por que centésimos? Porque tem duas casas após a vírgula, tem dois números após a vírgula. Terceiro exemplo, nós temos 10 inteiros, que é o que vem antes da vírgula, a parte inteira, e 341 milésimos. Porque tem três casas após a vírgula, então nós chamamos de milésimos. Agora, quando esse número decimal ele não tiver parte inteira, olha, a parte inteira dele for zero, nós vamos ler só o que está depois da vírgula. Então, após a vírgula, nós temos 7. Como é só um número após a vírgula, nós temos 7 décimos. No segundo, nós temos 61 centésimos, porque nós temos duas casas após a vírgula. E no terceiro, observem bem, nós temos 3 casas após a vírgula. Então, esse número é o 9 milésimos, ok? Muito bem, então é assim que você faz a leitura. Primeiro a parte inteira, depois a parte decimal. Se não tiver parte inteira, você só lê a parte decimal. Uma casa após a vírgula, décimo. Duas casas após a vírgula, centésimos. 3 casas após a vírgula, milésimos. Como fazer operações com esses números decimais? Para fazer essa conta, na hora de armar ela, você precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Então vai ficar 0,2 mais 0,4. O mais importante é que a vírgula esteja embaixo da vírgula. Agora nós podemos fazer a soma. 4 mais 2 é 6 e 0 mais 0 é 0. Então, nosso resultado é 0,6. Neste segundo, nós temos 0,32 mais 0,1. Vírgula embaixo de vírgula, 0,1. Mas, professor, aqui não tem nada. Acrescente um zero. Não faz diferença. 0,1 e 0,10 têm o mesmo valor. Agora sim, nós podemos somar. 2 mais 0 é igual a 2. 3 mais 1 é igual a 4. E 0 mais 0 é igual a 0. 0,42. Então é isso. É só colocar vírgula embaixo de vírgula. Muito bem, agora nós temos subtração de números decimais. Nós temos 1 menos 0,7. Mas, professor, onde está a vírgula do 1? Se 1 é um número inteiro, o que vem depois dele é vírgula 0. E agora sim, nós colocamos o 0,7 embaixo dele, vírgula embaixo de vírgula. Agora nós podemos efetuar nossa subtração. 0 não tira 7, então a gente pede emprestado. 10 tira 7, fica 3. E 0 para 0 é 0. Então a nossa resposta é 0,3. Se a gente fosse pensar em dinheiro, nós teríamos aqui R$1 menos 70 centavos, a nossa resposta 30 centavos. Mais um exemplo, nós temos aqui 5,42 menos 3 inteiros. Como 3 é inteiro, nós vamos colocar ele embaixo do 5. Olha a vírgula, como aqui não tem nada, a gente pode acrescentar 2 zeros, sem problema algum. 3 e 3,0 é a mesma coisa.
Agora sim, nós podemos efetuar nossa subtração. 2 tira 0, fica 2. 4 tira 0, fica 4. E 5 tira 3, fica 2. Olha só, a vírgula cai na mesma posição em que ela está. Por isso que é importante você colocar a vírgula embaixo de vírgula quando você armar a sua operação com números decimais. Bom, o nosso primeiro exercício pede para a gente fazer a transformação da fração para um número decimal. Toda fração, pessoal, representa uma divisão. Então, eu tenho o numerador na parte de cima e o denominador da parte de baixo. O numerador vai ser dividido pelo denominador. Pessoal, só que 1 é menor que 4. Então, a gente acrescenta um zero aqui e um zero aqui e coloca a vírgula. E agora sim, dá para dividir 10 por 4, dá 2. 2 vezes 4 é 8. E 8 para 10, resta 2. Novamente, eu posso acrescentar um zero aqui. E 5 vezes 4 é 20. 20 para 20, não resta nada. Então, o resultado é 0,25. Ok? Agora nós temos 3 quartos. Isso é 3 dividido por 4. O 3 é menor que o 4. Então, eu preciso colocar um zero aqui e um zero aqui com a vírgula. Quantas vezes 4 chega perto de 30? 7. 7 vezes 4, 28. 30. Tira 28, resta 2. 2 é menor que 4. Então, a gente acrescenta um zero. 5 vezes 4 é igual a 20, e 20 menos 20 é zero. Isso quer dizer que o nosso resultado é 0,75. Agora nós temos 4 quintos. 4 é menor que 5. Acrescento um zero, coloco um zero debaixo da chave. 8 vezes 5 é 40. E 40 para 40, nada. Então a nossa resposta é 0,8. Agora nós temos 30 dividido por 12. Observe, 30 é maior que 12. Então eu não preciso acrescentar zero. Dá para dividir. Vamos lá. 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é igual a 24. 3 vezes 12 é igual a 36. Então, 3 vezes 12 estoura. Então, eu vou usar apenas 2 vezes. 2 vezes 12, 24. Para 30, falta 6. Agora, 6 é menor que 12. Não dá para dividir. Agora, a gente acrescenta uma vírgula e não um zero. A gente acrescenta uma vírgula porque já tem um número à nossa esquerda. E aí, a gente acrescenta um zero aqui do lado do 6. Quantas vezes 12 dá 60? Olha só, 3 vezes 12 dá 36, 4 vezes 8, 5 vezes 12 dá 60. Então, nós vamos colocar 5 embaixo da chave, 60 tira 60 é igual a zero. Isso quer dizer que o nosso resultado é 2,5. Muito bem. Pessoal, sempre que eu tenho uma fração com base 10 é muito simples de resolver. Nós temos aqui 7 décimos. Isso quer dizer que a minha vírgula tem que voltar, ou seja, caminhar para a esquerda uma casa. Mas quando o número não tem vírgula, quando nós não conseguimos enxergar, porque essa vírgula está no final dele. Então ela tem que ir para a esquerda, uma casa. Então ela vai ter que ficar aqui, nesse exato lugar. E a gente coloca um zero se não tiver número à esquerda. Então é 0,7. Por exemplo, se nós tivéssemos 7 centésimos, então nosso 7 está aqui, a vírgula está aqui. Quando não há vírgula, então a vírgula tem que recuar 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Essa é a posição dela. Como aqui não tem número, a gente acrescenta um zero. E aqui também a gente acrescenta um zero. Então, isso quer dizer que seria 0,07 o nosso resultado. Muito bem, ok. Vamos ao próximo exercício. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos transformar os números decimais em frações. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos copiar o número sem a vírgula. Copiar o número sem a vírgula, aqui vai ficar 5. Então, eu não preciso nem colocar esse zero, porque um zero à esquerda não tem valor. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Apenas uma. Então, nós vamos colocar o 10 na parte de baixo. E aí, a gente vai simplificar essa fração. Eu vou dividir o de cima e o de baixo por 5. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. Primeira coisa, copie o número sem a vírgula. Então, vai ficar 14. Dividido por... Quantos números nós temos após a vírgula? Só 1. Então, nós vamos colocar 10 no denominador. Vou simplificar essa fração. Simplificar é dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número. Então, eu vou dividir por 2. 14 dividido por 2 é 7. 10 dividido por 2 é 5. E agora não tem como simplificar mais. Acaba aqui. Muito bem. Agora nós temos 0,03. Copiando esse número, ficaria 003. Observe que esse zero à esquerda não faz diferença nenhuma. Então, eu posso apagar eles. Dividido por... Quantas casas nós temos após a vírgula? 2. Então, nós vamos usar agora o 100, ok? Então fica 3 centésimos e não tem como simplificar essa fração. No próximo nós temos 24, copiando o número sem a vírgula. Observe, olha, esse zero não vão fazer diferença. Continua sendo 24. 24 dividido por quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então agora vai ser 1000, tá? O número de casas indica a quantidade de zeros que vai ter o meu denominador de base 10. 24 milésimos dá para a gente simplificar. Vamos lá. Por 2, nós vamos ter 12, nós vamos ter 500. Por 2 novamente, nós vamos ter 6 e nós vamos ter 250. Por 2 novamente, nós vamos ter 3
e nós vamos ter 125. Lembrando que quanto maior o número que você dividir, mais rápido você termina essa simplificação. Mas é isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.